Dons espirituais cessaram? Olha, é um assunto polêmico e hoje eu quero trazer uma exortação, amém, em forma de uma palavra profética para você. Acredita nos dons espirituais e que até flui nos dons espirituais ou que já teve alguma experiência com o Espírito Santo, sabe que realmente os dons espirituais ainda estão vigorando no dia de hoje. Mas antes disso, eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, amém, que diz assim: Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha só. Quando vier o que é perfeito. O que é perfeito, irmãos? Aqui ele está falando de Jesus. Muitas pessoas, né, irmãos, que são da linha mais sensacionista, que é de maioria voltada ao calvinismo, eles acreditam que essa parte aqui está falando do cânon, está falando das escrituras. E Paulo está dizendo que quando as escrituras, né, o cânon for fechado, os dons vão cessar. Mas se a gente levar em consideração a historicidade disso aqui e dos concílios, a gente vai ver que Paulo não tem isso em mente. Paulo não está sendo inspirado numa revelação que vai fazer um cânon sagrado, que vão fechar as escrituras, e a partir dali vai ser o que é perfeito. Na minha ótica e na ótica de muitos irmãos, né, sérios, teólogos, que se debruçam as escrituras, as línguas originais, grego, hebraico, aramaico, hermenêutica, exegese, você vai ver que eles concordam nos textos originais que Paulo está dizendo acerca de alguém, que é o Cristo, né? É muito interessante sobre isso, né? É, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Quem ele vai ver face a face? A Bíblia? Não, ele está falando de Jesus. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também sou conhecido, ou seja, completamente. Cristo me conhece, Jesus me conhece, Deus me conhece perfeitamente, né? É muito interessante essa parte aqui do versículo 10, né? Que fala, né? Mas quando vier o que é perfeito, né? O que é perfeito é Jesus, irmãos. Enfim, a... sobre isso eu quero falar algo muito interessante, tá? Nós estamos vivendo uns tempos, uns dias muito difíceis, aonde nós temos visto aí nas redes sociais muitas pessoas, às vezes até bem intencionadas, pegar trechos de cultos onde os irmãos estão no suposto mover do Espírito Santo, estão fazendo desses momentos chacota, brincadeira. E eu vou te falar, na grande maioria, eu analisando alguns vídeos, não que eu seja o doutor do Espírito Santo, o doutor da espiritualidade, não, porque isso é fórum íntimo, mas nós temos que julgar segundo a palavra e pelo discernimento que o Senhor nos dá. Tem coisas que realmente, irmãos, é a carnalidade, é a emoção, é a euforia. Mas tem coisas também que é do espírito, porque assim, você é um ser que tem emoções. Você tem uma alma. Você é um espírito que tem uma alma e que anda em um corpo. E essa alma sua, ela gera sensações e emoções. Quando o Espírito Santo toca você, automaticamente ele vai tocar o seu espírito, a sua alma e também o seu corpo. Você vai sentir alguma coisa. E sentindo alguma coisa, você vai expressar esse sentimento. Não tem jeito, quando você está feliz, você expressa alegria. Quando você está triste, você expressa tristeza. Assim, quando o Espírito Santo nos toca, nos convence, né? Às vezes do pecado, isso gera o que em nós? Primeiro, uma tristeza. A tristeza do pecado. Então, para você poder analisar onde eu quero chegar. O que eu quero chegar? É onde eu quero chegar dentro daquilo que eu acredito que o Senhor tem movido esses dias a minha vida a falar. Que os dons espirituais são reais. O mover do Espírito Santo é real. O Senhor cura, o Senhor liberta. Deus fala em profecia, Deus fala em revelação, palavra de conhecimento. Deus revela coisas específicas, né? Estou falando aqui de nome, RG, CPF, que isso aí você sabe. Isso você sabe, a Receita Federal sabe, isso eles sabem. Mas os segredos do coração, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, é aquele que profetiza, né? Ele revela os segredos do coração. É sobre isso que eu quero falar. Que você talvez tenha tido uma experiência com Deus e está vendo hoje essa experiência que você teve ser é, banalizada, atacada.
E talvez isso tenha trago um peso ao seu coração, tenha trago um sentimento de tristeza ao seu coração e às vezes até de dúvida acerca daquilo que você recebeu de Deus. Eu quero dizer para você, dependente desses que não creem, zombam, não tenha dúvida da experiência que você teve com Deus. Você sabe da inteireza do seu coração e da verdade do seu coração, sabe que Deus realmente tocou a sua vida. E a partir desse toque, muitas coisas na sua vida mudou. Então esse vídeo aqui é para que você não retroceda e você defenda a sua fé. Aprenda a Bíblia, aprenda a explicar, aprenda a discernir, aprenda a comunicar com as pessoas acerca dos dons. Porque a nossa fé, irmãos, ela foi e é baseada na experiência de Atos 2 do Pentecostes. Claro, a salvação é base para tudo, mas a nossa fé, ela tem essa vertente da renovação do Espírito Santo que aconteceu, né, no epicentro ali. Já havia movimentos anteriores, mas o epicentro foi na Rua Azusa. E a partir da Rua Azusa, os dons de línguas, os dons de profecia, começaram a ser, os dons de cura, começaram de novo a ser difundidos. Porque Deus nunca parou de mover, irmãos. Deus nunca parou de fazer. A questão é que algumas coisas foram se perdendo com o tempo e Deus está num processo de restauração desde a reforma até os dias de hoje. Então, você teve uma experiência com Deus e está se sentindo com dúvida, triste, vendo o que estão fazendo com os dons espirituais, vendo o que estão fazendo com aquilo que você recebeu como santo, eu quero dizer para você, não olhe para essas coisas. Não deixe isso entrar no seu coração. Persevere naquilo que você recebeu, como Paulo fala, né? Fica firme na vocação em que fosse chamado. Fica firme. Se você foi chamado como um irmão cheio do fogo, acredita nos mistérios, acredita nas coisas de Deus, é um homem íntegro, busca a presença de Deus, que busca a verdade, que busca andar em caráter de justiça e santidade, não pare. Não deixa que os profanos, que os devassos, os brincalhões acabem com aquilo que é verdadeiro. E eu vou te dizer algo, só tem notas falsas porque existe verdadeiro. Só tem coisas falsas porque existe o que é verdadeiro. Então, se estão se levantando os falsos profetas, é porque existem os verdadeiros profetas. Estão se levantando com falsas manifestações espirituais, dizendo que é do Espírito Santo, e nós sabemos que são falsas. Quero dizer para você porque existe o que é verdadeiro. E como é que nós sabemos o que é verdadeiro? É o porvir daquilo que acontece. Toda experiência que você terá com Deus, que você tem com Deus, pode fazer um senso no seu coração. Trouxe uma mudança, trouxe uma convicção, gerou algum arrependimento, trouxe uma nova perspectiva de algo, transformou o seu coração. Então, quero que você se apegue a essas transformações, as experiências que você teve com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, com a unção do Senhor, e leve para frente isso. Não deixe as dúvidas entrar, porque eu estou conhecendo muitos irmãos que estão com dúvida. Receberam o batismo, sentiram o fogo, falar em línguas, sabe? Tiveram visões do Senhor e hoje estão com dúvida se aquilo realmente era de Deus. Vou te dizer algo, não entristeça o Espírito Santo. Paulo fala para Tessalonicenses 5,19. Paulo fala, não apagueis o Espírito. Ou seja, é possível a gente apagar o Espírito Santo quando nós desprezamos o que? As profecias. Julgai todas as coisas. Então Paulo está falando para a gente julgar o quê? A profecia. E ali, irmãos, a profecia, né? É algo muito, né? Não desprezei as profecias, desculpa, as profecias. Paulo está falando do quê? Da capacidade de Deus comunicar através da inspiração do Espírito Santo. Está acontecendo. A profecia é o que vai acontecer para a gente julgar. Não está falando para a gente não julgar as profecias do Antigo Testamento. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Então Paulo fala assim, não julgueis, não desprezais as escrituras, não desprezais aquilo que foi escrito. Não, Paulo iria escrever assim. Então eu quero que você tenha isso em mente. Não apague, não deixe apagar o Espírito Santo na tua vida. Amém? Fuge de toda a aparência do mal. Não compartilhe, irmãos, das zombarias. Não compartilhe daquilo que você está vendo que é zombaria. Não compartilhe. Sabe? Se chegar em você, não passe para frente isso, porque isso entristece o Espírito Santo. Isso deixa ele triste. Então, você possa ser um
homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Esse é o meu recado. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos junto viver, sim, o avivamento que Deus preparou para todos nós. O avivamento começa em mim, o avivamento começa em você. Deus abençoe. Shalom, shalom.